Você provavelmente deve conhecer o Zeus, o Thor e também o Ra. Mas e os deuses do Brasil, sem contar o Tupã? Você conhece? Não? Então vem comigo. Galera, eu tô aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a Epic Loot Shop, a loja que é parceira do canal. Caso você não conheça ainda, ela é uma empresa que fabrica e vende itens com tema de mitologia nórdica e temas vikings. E eles entregam para o mundo todo. Eles têm itens sobre o Thor, o Odin, o Fenrir, a Jormungandr, o Húrin, o Munin e muitas outras coisas. E caso você compre algum item deles, você não precisa se preocupar nesse item acabar quebrando muito cedo, até porque os materiais são de extrema qualidade. Pode acabar durando uma vida inteira. Caso você tenha se interessado, acesse o link que está aqui na descrição e use o cupom M, porque além de você ganhar alguns descontos, você ainda vai ajudar o canal. Antes de começar, só para deixar claro, os deuses que eu vou citar aqui são indígenas. Ou seja, eles não são apenas brasileiros, até porque eles tiveram acesso a regiões de vários países, como por exemplo Brasil, Argentina, Paraguai e vários outros. Mas é claro que aqui nesse vídeo eu vou puxar mais o saco pro lado do Brasil, né? Bahira é um deus do povo Caguaíva, mais especificamente dos Tenharim. Bahira é um trickster, ou seja, ele adora ficar pregando peça nas pessoas. Ele é tão importante que alguns locais recebem o seu nome, como por exemplo as aldeias de Bahira, que ficam na margem do rio Marmelos. Essas aldeias, porém, são especiais. Somente pajés conseguem vê-las, o que para humanos comuns seria um conjunto de pedras. Para o pajé e para o Mbahira é a chamada aldeia do Mbahira. Não se pode sair andando por cima dessas pedras, porque do contrário, o povo dessa aldeia pode acabar te pegando, você pode ficar encantado e somente um pajé vai poder te salvar. Um dos seus maiores feitos foi o roubo do fogo celeste. Lá nos céus ele se fingiu de morto para atrair o urubu, e quando ele estava distraído, ele pegou o fogo e fugiu para a terra. Guaraci seria o deus ou até mesmo a personificação do sol na mitologia tupi-guarani. Na maioria das mitologias, há várias versões sobre as lendas, e aqui não é diferente. Guaraci, em alguns contos, foi criado por Tupã para ajudar na criação do mundo. Em outros, ele é um humano que depois foi transformado em sol. Uma história bem conhecida sobre ele envolve também a Jaci, que é a deusa da lua, e a próxima da lista, e eu vou contar na parte dela. Uma curiosidade também é que em alguns contos mais antigos e de outras tribos, na verdade o Guaraci é uma mulher. Jaci é a deusa e também personificação da lua na mitologia tupi-guarani. Também representa os amantes e a reprodução. Na sua versão mais conhecida, ela foi criada por Tupã, o deus dos relâmpagos e também o criador. Mais tarde, o próprio criador acaba se apaixonando pela Jaci. Já em outras versões, Jaci é na verdade criada pelo Guaraci, o deus do sol. E em outras versões ainda, a Jaci na verdade é um homem. Segundo uma lenda, um certo dia, o Guaraci, que é o deus do sol, ficou muito cansado e resolveu fechar os olhos. E nesse momento, a escuridão tomou conta do mundo. Para iluminar tudo então, ele criou a Jaci, que seria a lua. Ele iluminaria a noite e também traria suavidade para os homens. Mas ele mesmo acabou se apaixonando por ela. Mas no momento que ele abria os olhos para admirá-la, ela acabava sumindo. Então Guaraci criou o Rudá, que seria o mensageiro e o deus do amor. E ele que seria o encarregado de dizer para Jaci o quanto o Guaraci a amava. Ele também criou as estrelas, que eram os irmãos de Jaci, e também faziam companhia para ela. O Tupã é o deus do trovão e também o criador da mitologia tupi-guarani, apesar que tem uma certa polêmica sobre ele. Digamos que ele não é tão brasileiro assim, mas eu não vou falar muito sobre isso, até porque eu já falei em um outro vídeo meu, que eu falo sobre os deuses mais poderosos do trovão. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição caso você queira ver.
Em algumas outras versões da mitologia Guarani, o Tupã não é o ser mais poderoso, mas sim o Yandevoruçu. Ele teria surgido até mesmo antes do mundo. No começo não existia nada, apenas o vazio e a escuridão. Mas de repente uma pequena respiração surgiu, e ela foi se multiplicando e crescendo até se tornar um pensamento. E esse pensamento foi criando um corpo, e assim que o primeiro dos seres foi se autocriando. Ao abrir os olhos, ele percebeu que precisava dar ordem a todo aquele caos, mas ele também precisava de ajuda, e foi então que ele criou o Tupã, o deus do trovão, a Yara, a senhora das águas, e o Curupira, o espírito das florestas. Eles ajudaram a criar todo o mundo. Apoia o Ewe não é bem um deus, mas eu achei interessante. Ele é um espírito da natureza de acordo com a lenda dos índios tupinambás. Ele leva a chuva para aquelas regiões que estão secas. Dessa maneira ele garante a vida naqueles locais. Ele também é o mensageiro do Deus Supremo Yandevoruçu. Tudo o que acontece na Terra, ele leva até os ouvidos do Deus Criador. Outros acreditam, porém, que na verdade o Apoia o Ewe é uma classe de espíritos que fazem o bem. Segundo a tribo dos Dessanas, Yababeló era a principal das divindades. Conhecida como a mulher que veio do nada, ela ficava em uma casa de quartzo e de lá ela criou todo o universo e toda a humanidade. A criação dos homens e das mulheres foi enquanto ela mascava uma folha, sendo totalmente sem querer. Anhangá era conhecido como um protetor da floresta, o espírito metamorfo tendo a sua principal forma sendo um cervo branco com os olhos flamejantes. Ele aparece quando os animais estão sendo caçados, principalmente os filhotes. Com o seu olhar, ele pode criar ilusões e também desviar a trajetória de uma bala. Como os índios tinham muito medo do Anhangá, os jesuítas transformaram ele em uma espécie de demônio que governava o submundo. Aquanduba é um deus da cultura dos índios araras. Ele é o responsável de manter a ordem no mundo com a sua flauta. Um certo dia, nem mesmo ele conseguiu impedir uma catástrofe que fez com que todos os seres humanos tivessem que reaprender a viver. Antes do mundo ser como conhecemos, o mundo era apenas água e o céu. E no meio disso, separando os dois, existia um tipo de casca. E nessa casca viviam os primeiros seres humanos, que eram estrelas. Sempre que alguma coisa passava do limite, o Aquanduba aparecia com a sua flauta para resolver a situação. Do lado de fora da casca existia apenas água e monstros. E uma certa vez, em uma briga por causa de roubo ou alguma coisa do tipo, nem mesmo a flauta do Aquanduba acabou resolvendo a situação. A casca acabou se rompendo e a maioria acabou morrendo. Dos que restaram, alguns foram levados de volta para o céu por pássaros e voltaram a ser estrelas. A lua, que também tinha despencado, foi levada de volta para o céu também. Alguns monstros se transformaram em humanos e viraram os rivais dos índios araras. Os humanos que restaram na terra ficaram vivendo nessa casca que boia nas águas. Ayomon Conde é o deus criador dos Arawak. 2 vezes ele tentou criar o mundo e nessas 2 ele acabou se decepcionando com os humanos. Na primeira vez ele destruiu tudo e começou do zero, mas na segunda, após ele mandar um dilúvio, ele salvou um casal, Mareriwana e a sua esposa, que estavam quase prontos. Ele deixou que os dois vivessem porque percebeu que não importa o que ele fizesse, aconteceria tudo novamente. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!